Você já acordou num domingo de manhã com tudo certinho, emprego estável, namorada, saúde, e mesmo assim sentiu um vazio que parece um buraco negro na alma? Parabéns! Você não está doente. Você está acordando. A indústria da felicidade te vendeu um mapa falso para um tesouro que não existe. E hoje a gente vai queimar esse mapa na fogueira. Risada, porque a verdade dói menos que a mentira bem embrulhada. Fica até o final, porque no minuto 12 você vai descobrir que o maior carcereiro da sua vida mora dentro do seu crânio e cobra aluguel em forma de ansiedade. Não é depressão, é escravidão disfarçada de liberdade, a ilusão da busca, o hamster filósofo. Schopenhauer não era um cara alegre, mas era honesto pra cacete. Ele disse que a vida humana oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Traduzindo, você sofre para conquistar algo, conquista, fica feliz por uns minutos e depois cai no tédio. Aí inventa um novo desejo para fugir do vazio e recomeça a roda. Isso não é defeito seu, é a própria estrutura da vontade humana. Você não foi feito para ser feliz permanentemente, foi feito para buscar. E aí está a armadilha. A sociedade transformou essa busca infinita num circo onde você é ao mesmo tempo palhaço e o público pagante. Lembra quando criança jogava pique-esconde? Você se escondia atrás da cortina, coração batendo, suor frio nas mãos. O prazer não estava em ser achado, estava no esconderijo, na tensão, no presente puro. Hoje você virou adulto que só joga pique-esconde se tiver resultado garantido. Vou me esconder para depois postar foto do meu esconderijo no Instagram com legenda profunda. Perdeu a graça, perdeu o jogo, virou refém do Ochome. O filósofo indiano Jiddu Krishnamurti resumiu numa frase que deveria estar tatuada na testa de todo coach: a busca pela felicidade é a maior fonte de infelicidade. Porque enquanto você busca, você está ausente. Ausente do café quente na xícara, ausente do vento no rosto, ausente da própria vida acontecendo agora. Você virou turista na própria existência, sempre fotografando, nunca vivendo. E sabe o que é pior? Você acha que é livre porque escolhe entre opções. Mas quem criou as opções? A indústria do bem-estar, o algoritmo, o tio chato no almoço de domingo perguntando quando você compra um apartamento. Você não está escolhendo, está selecionando dentro de um cardápio que outros montaram para você. A verdade libertadora é esta: felicidade não é um lugar para chegar, é a qualidade da atenção que você coloca no caminho. Quando criança soltava pipa, você não pensava preciso chegar aos 100 metros de altura para ser feliz. Você sentia o fio cortando a mão, o vento no rosto, o coração acelerado com o medo de perder. A felicidade não estava na pipa lá no alto, estava no soltar, no presente sem futuro, sem resultado, sem garantia. E hoje, você só solta pipa se for com drone para filmar em 4K e depois editar com música épica. Trocou a experiência pela representação dela e chama isso de evolução. Solução prática para hoje: sente 5 minutos em silêncio. Não medite, não force respiração. Só aceite. Observe os sons ao redor, o ventilador, o carro lá fora, seu próprio coração. Não tente ficar feliz. Só esteja lá. É chato? Ótimo. O tédio é o primeiro sintoma de liberdade. É o hamster percebendo que a roda não leva a lugar nenhum. E quando ele para de correr, descobre que sempre esteve livre. Você não precisa de mais nada. Só precisa parar de buscar o que já é. Mas espera aí. Se parar de buscar, resolve. Por que você sente um aperto no peito quando fica sozinho sem celular? A resposta tem a ver com um jogo que você jogava na infância e nunca saiu do esconderijo. Até hoje você está escondido e nem percebeu. Se até aqui você sentiu um aperto de reconhecimento no peito, comenta Põe Fogo aqui embaixo e se inscreve. Porque o que vem agora é a parte que a autoajuda esconde debaixo do tapete com perfume de velas aromáticas. O circo das comparações. Você já passou 45 minutos rolando o Instagram às 2 da manhã com o celular quente na mão e um gosto amargo na boca. Não era sede, era o gosto do ressentimento. Nietzsche cunhou essa palavra não por acaso. Ressentimento não é inveja. É algo mais sujo. É ódio disfarçado de admiração. Você vê a foto do colega na praia da Tailândia com corpo sarado e drink colorido e pensa que legal. Mas por dentro seu corpo libera cortisol como se tivesse levado um soco no estômago. Por quê?
Porque você entrou num circo onde todo mundo é palhaço menos você. E o pior, você paga ingresso para assistir. Instagram, LinkedIn, WhatsApp da família. Tudo virou o ringue de quem está mais feliz. Até seu cachorro virou influencer de ração premium com foto no parque. Risada. Mas tem um detalhe que ninguém conta. O circo só existe porque você compra o ingresso. A comparação não é um vício, é um hábito de fuga. Você compara para não encarar a própria vida sem filtros. É mais fácil sofrer pela vida alheia do que encarar o vazio da sua própria existência sem maquiagem social. Lembra de Polícia e Ladrão. Na infância, você corria até cair no chão rindo, sujo de terra, sem pensar em resultado. Hoje você joga o mesmo jogo, mas o ladrão é o colega que comprou um Tesla e você é o policial tentando prendê-lo com likes e comentários passivo-agressivos tipo sortudo. Virou adulto e transformou brincadeira em guerra psicológica. O taoísmo chama isso de forçar o rio, remar contra a correnteza até morrer de exaustão. Enquanto isso, o mestre taoísta senta na margem, observa a água fluir e sorri. Ele não compete com o rio, ele flui com ele. Você não é infeliz porque falta algo. É infeliz porque sobra comparação. E a comparação é uma mentira estatística. Você compara seu bastidor com o palco alheio, seu momento fraco com o iglita alheio, sua rotina com o ápice alheio. É como comparar seu capítulo 3 com o capítulo final do livro dos outros, sem saber que eles também tiveram um capítulo 3 cheio de merda. Solução prática. Faça uma dieta de comparação por 72 horas. Não bloqueie ninguém. Só observe quando sentir aquele aperto no peito ao ver a vida alheia. Anote num papel. Agora estou me comparando. Só isso. Não julgue. Não critique. Só nomeie. Em 3 dias, você vai perceber que 80% do seu sofrimento vem de assistir ao circo alheio sem nem ter comprado pipoca. E quando você para de assistir, o circo fecha as portas. Porque circo sem plateia não é circo. É só um monte de palhaço triste arrumando a barraca vazia. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você só precisa parar de jogar um jogo que não escolheu entrar. A liberdade começa quando você desce do ringue e percebe. Nunca houve luta. Só teatro. E você era ao mesmo tempo ator, plateia e crítico de teatro, tudo ao mesmo tempo. Loucura pura. Pare. Respire. Olhe para o seu próprio quintal, não para o jardim do vizinho. Seu quintal tem flores que o dele nunca terá. Só você não enxerga porque passa o dia olhando pela cerca. Hoje mesmo, faça isto. Abra o Instagram, veja uma foto que gerou comparação e diga em voz alta: isso não é minha vida. E não precisa ser. Repita 3 vezes. Parece bobagem? Experimenta. Em 24 horas, seu cérebro já começa a desinstalar o app da comparação automática. Você não nasceu para competir. Nasceu para existir. E existir não tem ranking. Mas calma, porque a próxima parte é ainda mais pesada. Você acha que parar de comparar resolve? Engano seu. O verdadeiro vilão não está lá fora. Está sentado dentro da sua cabeça, sussurrando uma palavra mágica que te escraviza desde os 5 anos de idade. E essa palavra começa com D, o carrasco interno, o tirano do deveria. Todo mundo tem um ditador particular morando na cabeça. Não é o chefe, não é a sogra, é aquela vozinha fina que sussurra às 3 da manhã. Você deveria ser mais produtivo. Deveria ter casado aos 30. Deveria ter investido em Bitcoin em 2017. Esse deveria é a arma mais silenciosa da infelicidade moderna. Schopenhauer explicou com brutalidade: o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Traduzindo, você escolhe suas ações, mas não escolhe seus desejos. Eles são moldados por pais ansiosos, escola competitiva, igreja moralista, Netflix vendendo vida perfeita. Você não quer um corpo de influencer. Você foi condicionado a achar que deveria querer. E quando não alcança, culpa, vergonha, sensação de fracasso permanente. O deveria é uma prisão sem grades porque você mesmo construiu as paredes com tijolos de expectativa alheia. Lembra quando criança jogava bola de gude? Você não jogava porque deveria. Jogava porque a gude de vidro brilhava ao sol e o coração batia forte na aposta da sua melhor gude azul. Hoje você trocou a gude por um relógio de pulso caro, mas perdeu a emoção do jogo. Virou adulto que só joga se tiver ROI garantido e planilha de lucro.
O pior não é o deveria em si, é que você acredita que ele vem de você. Mentira! É um papagaio treinado pela sociedade repetindo frases que você nunca escolheu internalizar. Até sua espiritualidade virou deveria. Deveria meditar 20 minutos por dia. Deveria ser grato. Deveria perdoar. Virou obrigação moral em vez de descoberta pessoal. E quando você falha nesses deverias espirituais, sofre duplamente. Primeiro pela falha, depois pela culpa de não ser espiritual o suficiente. É armadilha dentro de armadilha. A solução não é eliminar o deveria, é reconhecer sua origem estrangeira. Por uma semana, faça este exercício. Toda vez que pensar eu deveria, complete a frase com segundo quem. Eu deveria emagrecer vira, eu deveria emagrecer segundo a indústria da moda. Eu deveria ter um emprego estável vira, eu deveria ter um emprego estável segundo meu pai traumatizado pela inflação dos anos 80. Ao nomear a fonte, você retira o poder mágico do deveria. Ele deixa de ser lei universal e vira opinião condicionada, e opinião você pode questionar. A liberdade começa quando você percebe: ninguém te condenou. Você mesmo assinou a sentença de prisão perpétua com caneta de gel que ganhou de brinde no shopping. E o mais irônico, a chave sempre esteve na sua mão. Você só nunca tentou girá-la porque achou que a porta era de aço. Era de papel. Um sopro abre. O Tao Te Ching diz: quem se dobra não se quebra. O oposto também é verdade. Quem insiste em deveria quebrará. Porque a vida não é rígida, é fluida. E você tenta encaixar um rio dentro de um tubo de PVC. Não funciona. Solte o tubo. Deixe o rio fluir. Hoje mesmo, escolha um deveria que te assombre e transforme em posso. Não eu deveria correr. Eu posso caminhar hoje se meu corpo pedir. Não eu deveria ser feliz. Eu posso sentir tristeza sem me punir por isso. A diferença parece sutil, mas é abissal. Uma é prisão, a outra é porta aberta. Você não precisa ser perfeito, precisa ser humano. E humano tem dias de lama, dias de sol, dias de nada. Tudo válido, tudo passageiro. O deveria quer te prender no eterno verão. A vida real tem inverno, e o inverno é onde as raízes crescem. Pare de fugir do frio. Ele te fortalece. Mas aqui vem o golpe final. E se eu te disser que mesmo essa escolha é uma ilusão? Que liberdade é um conceito tão perigoso que a maioria prefere viver acorrentada? A resposta vai te deixar de joelhos. E tem a ver com uma pipa que você soltou aos 8 anos e nunca mais. A pipa que você tem medo de soltar. Aquela pipa da infância. Você lembra do medo delicioso quando ela subia alto demais? O coração na garganta, a mão suando no fio de linha, o terror de que o vento levasse para sempre. E quando soltava de propósito, não era tristeza, era êxtase puro. Porque naquele segundo, você entendeu que a liberdade não é controlar, é confiar no vento. Hoje você é um adulto que prendeu todas as suas pipas na parede com taxinhas. Relacionamentos controlados com regras não ditas. Carreira planejada até os 70 anos com planilha de Excel. Vida emocional monitorada como conta bancária no vermelho. Você trocou o vento pelo controle e chama isso de maturidade. Mentira descarada. É medo. Medo de soltar e descobrir que a vida não desaba quando você larga as rédeas. Medo de perceber que você não é tão importante assim e que o universo continua girando mesmo se você parar de forçar. O taoísmo chama isso de Wu-Wei, agir sem forçar. Não é preguiça. É nadar com a correnteza em vez de remar contra o rio até morrer de exaustão. Você não é infeliz porque falta esforço. É infeliz porque esforça demais para segurar o que deveria soltar. Nietzsche escreveu: quem tem um porquê suporta qualquer como. Mas esqueceu de avisar: o porquê não pode ser emprestado. Se seu porquê é ser admirado, você virou escravo da opinião alheia. Se seu porquê é nunca sofrer, você virou refém do próprio medo. O porquê verdadeiro nasce dentro, não chega por delivery. E para ouvir esse porquê interno, você precisa de silêncio. E silêncio você tem medo. Por isso enche a vida de barulho. Podcast no banho, música no trânsito, celular na mesa do jantar. Barulho é anestesia para não ouvir a voz que pergunta: isso aqui é realmente o que você quer? A solução definitiva não é complexa, é simples e aterrorizante. Solte uma pipa simbólica esta semana. Pode ser mandar uma mensagem sem esperar resposta.
Fazer algo criativo sem postar nas redes. Perdoar alguém sem exigir arrependimento. Sentar num banco de praça e ficar lá 20 minutos sem fazer nada produtivo. Não espere felicidade como recompensa. A recompensa é o soltar em si. É o instante em que você percebe. Não precisa controlar tudo para ser digno de existir. O mestre taoísta não luta contra o bambu na tempestade. Ele se curva. E quando a tempestade passa, está intacto enquanto o carvalho rígido virou lenha. Seja bambu, não carvalho. A vida vai soprar forte. Sempre sopra. Sua escolha é dobrar ou quebrar. E saiba, dobrar não é fraqueza. É sabedoria ancestral disfarçada de covardia para os olhos do mundo. O mundo admira o carvalho que quebra heroicamente. O sábio admira o bambu que sobrevive dançando. Você quer ser herói ou sobrevivente? Herói morre na capa da revista. Sobrevivente vive para ver o pôr do sol de amanhã. E o pôr do sol não pede likes. Só existe, puro, sem explicação, sem justificativa, sem deveria. Assim deveria ser você, existindo sem pedir permissão, sem vender sua alma por um abraço alheio, sem transformar sua vida num produto vendável. Você já é completo. Não precisa provar nada, nem para a mãe, nem pro ex, nem pro espelho. Solte a pipa, deixe o vento levar e descubra, com alívio infinito, que você não controlava nada mesmo. Nunca controlou. Só fingiu que controlava para não enlouquecer. A verdade liberta porque tira o peso das suas costas, o peso de ter que segurar o universo. Você não segura nada. E isso não é derrota, é descanso. Finalmente, descanso. E se eu te contar que a felicidade não existe, que é só um nome que damos para o instante em que paramos de lutar contra o que é? Fica comigo até o último segundo, porque o que vem agora vai mudar tudo. Você não é infeliz porque falta algo. Você é infeliz porque sobra mentira. A mentira de que felicidade é um destino. A verdade, felicidade é o caminho quando você para de fugir dele. Schopenhauer estava certo. A vida é sofrimento. Mas ele esqueceu de dizer que o sofrimento vira beleza quando você para de resistir a ele. Como a pipa que só voa quando você solta o fio. Você não precisa ser feliz. Você só precisa parar de fingir que deveria ser. E aí, vai continuar segurando a linha, ou vai soltar. Risada. Se este vídeo te sacudiu, comenta "soltei a pipa" aqui embaixo. Se inscreve no Fogo Interior. Aqui a gente não vende ilusão. A gente acende fogo. E compartilha com alguém que ainda está correndo na roda do hamster. Até o próximo incêndio.